E aí galera, beleza? Professor Murilo Brasil aqui para trabalhar com vocês uma revisãozinha básica, alguns conceitos essenciais aí para a gente pensar a Idade Média, ok? Então vamos lá. Quando eu penso a Idade Média, primeiro de tudo vamos pensar o conceito, né? O conceito do termo Idade Média e também do termo pejorativo que é Idade das Trevas. Na verdade, os dois termos, tanto Idade Média quanto Idade das Trevas, têm uma certa conotação pejorativa e principalmente Idade das Trevas, certo? Mas por quê? O que é esse período da história e o que eu chamo de Idade Média? Vamos lá. Então, o termo Idade Média surge no início da Idade Moderna, do período ali, já no final, obviamente, daquilo que nós chamamos de Idade Média, surge o termo Idade das Trevas. Como assim Idade das Trevas, professor? Vamos lá. Os renascentistas, a galera do renascimento cultural, né, séculos XV, XVI e XVII, basicamente séculos XV e XVI, né, eles acabam aí, ao longo desse período, que eles estão num processo de transformações culturais, que eles estão trazendo de volta, né, a partir do contato com a cultura da antiguidade greco-romana, trazendo o humanismo de volta, o racionalismo, criticando a igreja, os dogmas da igreja, os valores impostos pela igreja no período medieval. O que vai acontecer? Né? Eles vão falar que o período entre o fim do Império Romano e o início do Renascimento Cultural, o início do período da Era Moderna, o início da era em que eles viviam, certo? Eles também não tinham essa noção, a gente vive na Idade Moderna. Não, no sentido histórico do termo, né? Eles eram homens do seu tempo, pessoas do seu tempo, certo? Então, os humanistas desse período, eles consideravam que o período da desagregação do Império Romano, até aquele momento em que eles estavam retomando essa cultura humanística, retomando esses valores greco-romanos, especialmente a partir da arte, da cultura e da racionalização, da razão, né, da valorização da razão, eles consideraram que esse período que a igreja dominou se tornou, ficou conhecido, para eles era um período de trevas, né? Basicamente 1000 anos, arredondando aí, né? De domínio dos dogmas da igreja e do obscurantismo, né? Por assim dizer, né? Referente à questão do conhecimento, da observação da natureza, da valorização da razão, certo? Esse termo, Idade das Trevas, é um termo pejorativo, ou seja, é um termo que carrega um preconceito, e é esse preconceito mesmo dessa transição, certo? Entre o feudalismo, entre o final do feudalismo, a crise do século XIV ali e tal, e o processo advindo, que é o renascimento cultural. Esse termo é preconceituoso e vamos pensar o porquê. Porque se nós pensarmos a Idade Média, houve vários processos de desenvolvimento cultural dentro desse próprio período, né? Só para a gente poder focar um exemplo, vamos, a partir do século XII, nós temos o surgimento das universidades, certo? Nós temos o renascimento comercial e urbano, nós temos novas técnicas de trabalho, dentro da própria arte, da música, da cultura, do teatro. Há uma efervescência, por assim dizer, no mundo medieval. Óbvio que o renascimento cultural ele é um salto para novos valores, ou para a retomada de valores que questionam justamente os valores dogmáticos impostos pela Igreja Católica do período medieval. E por isso, né, Idade Média é a idade que fica entre a Antiguidade e a Modernidade, entre a Antiguidade clássica greco-romana e essa influência cultural greco-romana, e a Modernidade, que é o período da atualidade, beleza? Né, naquele contexto, obviamente. E Idade das Trevas, pelo domínio da superstição, do dogma e da influência da Igreja Católica. Beleza? Ok. Vamos lá, dando seguimento então, vamos pensar a Idade Média. Ela vai, em termos históricos, o marco é 476 com a queda de Roma e 1453, quase 1000 anos depois, com a queda de Constantinopla ou a conquista de Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Beleza? Olha só, né? Dois grandes impérios que são conquistados ou que são fragmentados, né? No caso do Império Turco Otomano, eles conquistam a Constantinopla e boa parte do território que pertencia ao Império Bizantino,
e no caso do Império Romano há uma fragmentação, né, um desfazer desse império, certo? Então, vamos pensar lá, vamos pensar a transição, que é justamente a transição da Idade Antiga para a Idade Média, que vai dar as bases das características daquilo que nós chamamos de feudalismo, que é o grande sistema econômico que quando a gente pensa a Idade Média, né, o foco aí do sistema econômico e político é o feudalismo, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos uma transição, o próprio nome já diz, que é um período em que transita, em que ocorre uma transmutação ou uma mudança, né, entre uma característica sociopolítica e econômica macro institucional e outra, ou período histórico para outro, fica muito mais fácil dizer isso. Então, de um período histórico para outro, a gente tem uma mudança significativa nos comportamentos, nas transições, na forma de organização política, nas formas de relações econômicas e, obviamente, que algumas coisas se mantêm, né? Como eu sempre gosto de dizer para vocês, quando a gente pensa a história ela é feita entre permanências e mudanças, né? O processo histórico ele é cheio de permanências e mudanças, ou seja, né, transformações que ocorrem, assim como algumas características que se mantêm ao longo do processo. Pois bem, quando eu penso essa transição do Império Romano para a Idade Média, eu tenho o declínio do Império Romano como grande característica. E quando eu penso esse declínio do Império Romano, eu não posso esquecer do enfraquecimento econômico, né? A economia monetária das cidades de Roma, principalmente, das outras cidades importantes do Império Romano, vão se fragmentando, o poder monetário vai se desfazendo, né? Devido à falta de abastecimento de produtos, devido às relações de trabalho que vão se perdendo ao longo desse processo, né, por diversos fatores. Fato é, então, que o enfraquecimento econômico e a estagnação do Estado romano, né, do Império Romano, em controlar, em administrar esse império vasto que eles conquistaram, né, ele leva à crise e, obviamente, à falência desse império, né. Junto com isso, né, ao mesmo passo que você tem um enfraquecimento do poder político, um enfraquecimento do poder econômico, desse poder central que une o Império Romano, nós temos também o crescimento da influência da Igreja Católica, né, do cristianismo nesse processo. Inclusive, o cristianismo é um dos responsáveis, né, a ascensão do cristianismo é um dos fatores responsáveis para a queda do Império Romano, né, que vai enfraquecer o Império Romano. E junto com isso, uns outros dois pontos importantes de nós pensarmos, então, além do enfraquecimento econômico, da estagnação política e técnica do Império, o aumento da influência da Igreja, a gente tem que pensar também uma lenta substituição na mão de obra. As relações de trabalho vão se alterando com o processo de invasões bárbaras, a mistura cultural do mundo romano com o mundo bárbaro, né? Esse bárbaro são os povos germânicos. Bárbaro também é um conceito que traz um preconceito, né, no seu termo, assim como o termo Idade das Trevas, né? O termo bárbaro ele é um termo preconceituoso, né? O bárbaro seria, na visão do romano e do grego, todo aquele que não pertence à sua cultura e já tem uma característica aí, um valor negativo, né? de quase selvagem, de pouca cultura e assim por diante. E não é o caso, porque os povos germânicos tinham sim suas culturas, coisa que hoje para nós é bem claro isso, né? Historicamente falando, é bem tranquilo, mas antigamente, quando foi se construindo a história, principalmente no século XVIII e no século XIX, o termo bárbaro e essa visão do bárbaro enquanto um selvagem, violento, sem cultura, ficou muito, muito marcada, né? Que é a visão do romano, que é a visão do grego, né? Para todos aqueles povos que não fazem parte da sua cultura. Nós temos uma lenta substituição da escravidão pela servidão. A prática da servidão era muito mais comum dentro do mundo germânico. E aí nós temos exatamente essa influência do mundo germânico, né? A escravidão, a instituição da escravidão, ela não se sustenta. Nós temos a crise da escravidão, né? A perca inclusive, como o mundo romano
para de conquistar novos povos, para de ampliar o seu território, ele para também de ter escravos. Lembrando que Roma, o trabalho escravo romano depende disso, né? Eles conquistavam novos povos, escravizavam parte do povo conquistado. Né? Parte do povo conquistado se tornavam escravos e, por conta disso, Roma mantinha seu crescimento político e econômico a partir da escravidão. Né, o modo de produção escravista, que é característica da sociedade romana. Pois bem, com o fim das guerras de conquista, você também tem uma estagnação e, obviamente, que com o passar do tempo, uma diminuição da mão de obra escrava. E essa diminuição é lentamente, ao longo dos séculos de transição, né, séculos 3, 4, 5, principalmente 4, 5 e 6, tá? E aí a gente já está dentro da Idade Média. Você tem uma adoção da mão de obra, preferencialmente a mão de obra de servidão. E aqui é importante, tá? Não é que deixou de existir escravidão durante a Idade Média. Existe sim, em menor quantidade, com menos relevância em termos macroeconômicos, né, a escravidão. Porém, né, na maior parte, regra geral para os feudos, para o sistema feudal, é o uso da servidão como forma de trabalho. Isso começa ali com o comotatus ou comodato, né, que vai criar, inclusive, colônias de trabalho e assim por diante, em que o servo está preso à terra, não mais preso ao senhor. Porque é grande diferença nesse sentido. Vamos pensar, qual que é uma diferença entre escravidão e servidão? Escravidão, a pessoa está presa ao seu senhor, né? O senhor de escravos, ele tem o direito da vida da pessoa no sentido da liberdade do escravo, né? Já na servidão, a pessoa está presa à terra, certo? Por causa de um acordo comodatus, né, que se estabelece tradicionalmente no mundo medieval. E o outro ponto é justamente a ruralização. A nobreza, os patrícios, os grandes generais, com a fragmentação do poder político romano, né, e a perca do controle do poder central, o que acontece? Esses senhores de terra, eles vão saindo das cidades, dos grandes centros, e eles vão se fixando nas suas terras. E vão fazendo ali o processo de ruralização, vão se fechando, vão se protegendo, e os próprios trabalhadores, as pessoas comuns, vão até essas áreas, né, oferecendo comodatos, oferecendo o trabalho nessa terra em troca de proteção. E aí se estabelece as relações de servidão, né, que vai se intensificar. Agora então, pessoal, nós vamos falar da estrutura social, a organização social e basicamente como se dava principalmente as relações de trabalho e as relações de suzerania e vassalagem dentro desse contexto medieval, e falaremos da economia, a economia feudal, certo? Então, vamos lá. Basicamente, o que nós temos no processo de estruturação dessa sociedade é que o feudalismo, de fato, ele acaba substituindo o sistema de mão de obra escravista, o sistema de trabalho escravista do Império Romano, certo? Então, o feudalismo, ele ocupa, por assim dizer, nesse contexto, né, a função produtiva que antes era função produtiva escravista, certo? Ok. Ora, apesar disso, então, o feudalismo em si ele é muito complexo porque ele é um sistema político, econômico e social que pressupõe uma estrutura dessa sociedade. E a estrutura dessa sociedade, lembrando que é uma sociedade estamental, ou seja, que possui seus estamentos bem definidos, e enquanto estamentos bem definidos nós temos o clero, basicamente o clero na pirâmide social, a nobreza, que é composta pelo rei, pelos nobres, e obviamente aí nesse contexto entre clero e nobreza, e principalmente entre a nobreza, né, que nós estabelecemos as relações de vassalagem e suzerania, certo? E temos os servos, de uma forma geral. Só que os trabalhadores comuns não são compostos apenas pelos servos. Os servos é sim a maior parte dessa população e estão nos seus feudos, nos seus respectivos feudos, sobre a tutela dos seus respectivos nobres, no sentido de senhores, né, do senhor feudal, que possui o direito sobre aquelas terras a quais eles servem, certo? Enquanto eles produzem
trabalham e pagam taxas para os senhores feudais têm a sua função política de posse da terra e militar bem definidas nesse sentido, certo? Então, vamos lá. Temos diferentes formas de trabalho, isso aqui é importante nós pensarmos. Temos sim a servidão como principal forma de trabalho, temos os homens livres, que vão existir homens livres, que vão trabalhar, que vão prestar serviço de uma forma geral nessa sociedade, certo? Muitos deles acabam se tornando inclusive andarilhos, que ficam indo de feudo em feudo, passando de região em região, né? Outros se estabelecem próximo a um feudo e estabelecem relações ali de trabalho. Enfim, aí caso a caso, mas é importante saber que existe esse homem livre que trabalha, que não está preso à terra como o servo, certo? E existe também o escravo por dívida. Lembra que eu falei agorinha mesmo para vocês que a escravidão, por mais que não seja mais o carro-chefe, o motor-chefe da produção, ela não deixa de existir na sociedade feudal, né? Só que a escravidão que existe na sociedade feudal é uma escravidão por dívida, certo? Basicamente. A gente vai ter em alguns lugares mais, em outros lugares menos. Há momentos e feudos que relatos de feudos e fontes históricas de feudos na Inglaterra, por exemplo, que tinha uma maior quantidade de escravos por dívida e assim por diante, tá? É bem diversificado nesse sentido. E não podemos esquecer, então, né, que os servos, essa classe de trabalhadores, né, que são a sustentação da pirâmide social, eles não têm direito à posse da terra, eles não têm direito político, né? A relação deles se dá pelo trabalho, que é visto nessa sociedade como uma punição, como um castigo, né? O trabalho inclusive vem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura do contexto do Império Romano. E aí nós temos então o trabalho visto como algo ruim, uma punição mesmo, né? E os servos têm a sua função social bem estabelecida, que é trabalhar. Os nobres, que é uma classe privilegiada, que possui o direito à terra dentro desse feudo, né, desse feudalismo, entre os próprios senhores feudais, entre os próprios nobres, que ocorre o quê? A cerimônia de suzerania e vassalagem, né? A cerimônia de armação do cavaleiro, a cerimônia que é a cerimônia de homenagem ou de investidura, onde o vassalo ele se compromete a ter lealdade com o seu suzerano, e na verdade é um compromisso mútuo de lealdade, né? E ajuda entre o suzerano e o vassalo, certo? E aí esse suzerano que doa terra ao seu vassalo, né, ele arma, né, por isso cerimônia de armamento do cavaleiro, né? O vassalo ele se torna um cavaleiro desse suzerano, e na necessidade de uma guerra ou de uma defesa, alguma coisa assim, ele vai pegar em armas para defender o seu suzerano, certo? Bem como o vassalo, ele recebe a terra, e sobre a terra que ele recebe, ele é dono, e ele que determina as regras, ele que determina as leis ali dentro. Ele vai estabelecer relações de servidão com os servos, certo? Se tiver homens livres ali por perto que estabeleça algum tipo de relação de trabalho, a partir dele também. Ele que determina o que vale, o que não vale dentro dessas terras, é ele que determina as taxações que são cobradas e assim por diante, certo? Os impostos cobrados e assim por diante. E ele também pode pegar essa terra que ele recebeu nessa cerimônia de vassalagem, né, de homenagem, e pode subdividir essa terra e doar para outro nobre, sem problema nenhum. Isso vai criando uma característica, que é a característica política do feudalismo, que é a fragmentação política. Nós vamos ter vários senhores feudais com poder local muito forte e pouca importância dentro de uma centralidade de poder, né? Nós não teremos uma centralidade de poder, por exemplo, na figura do rei. Isso só vai acontecer, principalmente após a morte de Carlos Magno e a constante fragmentação política que ocorre a partir do século VIII, né? Do feudalismo. E aí teremos o ápice do feudalismo no século IX, X e XI.
nós teremos a figura do rei muito enfraquecida nesse processo. E o rei só vai conseguir centralizar poder lá na formação dos Estados Nacionais modernos, basicamente a partir do século XV. Né? Teremos o caso de Portugal, que é no século XII, enfim, né? Mas basicamente no século XV que nós começamos a falar da formação dos Estados Nacionais modernos. E a igreja, o clero, né, que compõe aí o topo da pirâmide social, que estabelece a relação de poder. A igreja ela tem, nesse sentido, então, a partir do clero, uma função religiosa e política de extrema importância e de poder na sociedade. É a igreja e é o clero e o alto clero que detém o conhecimento das letras, o latim romano permanece como a escrita oficial da igreja, a língua a ser utilizada, e basicamente é o clero que detém o conhecimento das letras. E o clero ele também acaba tendo o poder ideológico diante da sociedade, impondo no sentido de influenciar a sociedade com os valores judaico-cristãos, mantendo os valores cristãos, aí, estabelecendo os dogmas da Igreja Católica como os dogmas e os valores dessa sociedade medieval europeia que vai se desenvolver ao longo desse tempo. Okay? E na economia, a economia ela é basicamente uma economia de subsistência no feudo. O feudo ele tem uma característica de ser autossuficiente, certo? Então, lá no processo de ruralização, do século III em diante, né, na transição do Império Romano para a Idade Média, você tem, com o passar do tempo, cada vez mais um isolamento econômico, uma perca de valor das trocas monetárias, e por conta disso, uma perca também da circulação de mercadorias, e dentro dos feudos, ali no sistema de proteção, as pessoas vão produzindo o necessário para sobreviver e por isso uma economia de subsistência. A partir do século XII a gente já começa a falar de um renascimento comercial e urbano, por mais lento que possa ser, a partir das feiras medievais e depois a formação dos burgos. Mas aí a gente já entra na fase da Baixa Idade Média, né? Que é quando a gente começa, a estrutura do feudalismo chega no seu ápice de desenvolvimento e com o aumento populacional ela também começa a se fragmentar e sofrer mudanças, alterações, e entre essas alterações estão as relações econômicas. Né? Obviamente que isso tem influência das cruzadas, e aí o renascimento comercial urbano, né? As feiras medievais, e com isso, obviamente, a gente caminha aí para o final da Idade Média, né, depois do século XIII, com a crise do século XIV, que depois de um grande crescimento populacional e econômico dos séculos XII e XIII, nós temos no século XIV guerras, temos fome, temos a peste negra, temos revoltas camponesas, tudo isso levando ao final e demonstrando a saturação, né, do sistema feudal e da lógica política, econômica e social da Idade Média, do feudalismo. Beleza, galera? É isso aí.